É, Olá, boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu vou ensinar para vocês hoje um pouquinho sobre a República Oligárquica. Bom, primeiramente, eu não sou um professor de história, eu sou um aluno de terceiro ano. Então, ou seja, qualquer coisa que eu errar aqui, releve, porque eu não sou formado. Enfim. Bom, República Oligárquica. Primeiro, oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia, na verdade, é o governo de poucos. E o que são esses poucos nessa época? São os cafeicultores. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A primeira fase vem após a proclamação da República em 1889, com a República das Espadas, que constituiu pelo presidente Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Bom, o que aconteceu durante esses dois governos de mais importante que eu vou citar? Primeiro, o encilhamento em 1890. O que foi o encilhamento? O encilhamento, na verdade, foi uma tentativa de fortificar a economia brasileira pelo ministro Rui Barbosa. O que o ministro Rui Barbosa fez? Ele emitiu mais moedas, simplesmente. Ou seja, isso deu totalmente errado, porque essa emissão de moeda gerou uma inflação muito grande no Brasil. Ou seja, muitas dívidas, muitas coisas. Tudo que. Vocês vão ver que tudo que for em excesso durante essa matéria vai ter sempre um prejuízo por trás. Beleza. Vamos em 1891. O que aconteceu em 1891? A primeira Constituição. O que tinha nessa Constituição? O que estava nela? O federalismo, ou seja, onde o Brasil ia se tornar uma federação de presidência, ou seja, o presidente tem mandato de 4 anos, e também os três poderes. Quais são os três poderes? Judiciário, legislativo e executivo. Bom, a maioridade era 21 anos na época. Foi decretado voto aberto e voto masculino. Bom, e também teve a separação do Estado e Igreja, ou seja, a Igreja não tinha aquela influência tão forte no Estado, como tinha na monarquia. Beleza, então vamos começar. A República Oligárquica. Governo de poucos, os cafeicultores. Sim, meus senhores. Bom, lembrando que na Constituição de 1891 teve a decretação do voto aberto. O que isso causou? O que gerou esse voto aberto? Gerou, na verdade, muitas fraudes nas eleições. Por quê? Porque o coronel, que vocês vão ver daqui a pouquinho, a parte do coronelismo, vai gerar fraudes no procedimento das eleições. Tem um esquema no caderno de vocês que é assim, ó. Esse daqui. Enfim, não sei se conseguiu ver. Bom, na verdade um esquema de fraude, mais ou menos, de como é que era a imposição política nessa época. Bom, o presidente só aprovava o governador que apoiasse as ideias do presidente. Ou seja, se você aprova o que eu falo, você vai ser o governador. Se não, não. E o governador só apoia o coronel que apoia o presidente. E o coronel arranja os votos para o governador, enfim. Bom, e como isso... o que isso tem a ver com essas fraudes? Bom, o coronel, que tinha a função de conseguir os votos, ele praticava essa função a partir do voto de cabresto. O que foi esse voto de cabresto? O voto de cabresto, na verdade, é um voto a partir da ameaça, ou seja, você está lá votando no seu voto aberto, olha, eu tô aqui, vou votar no ciclano, enfim, e eu chego e falo, amigo, você vai votar em quem? Olha, eu vou votar no ciclano. Não, você vai votar no fulano, senão eu vou te dar um cacete e você vai morrer. Assim, esse tipo de ameaça, né? Claro que os caras eram mais brutos, batiam, enfim. Isso constituía o coronelismo. Os coronéis eram das partes do interior do Brasil, enfim. Bom, agora o que é muito interessante e muito importante para essa matéria e para a procedência, para o resto da matéria, é a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? A política do café com leite, na verdade, foi a alternância de presidentes paulistas e mineiros. Ou seja, um presidente paulista passou-se 4 anos, um presidente mineiro passou-se 4 anos, um presidente paulista. Bom, por que ocorria isso? O café era produzido aonde?
em São Paulo, eram as potências. Os cafeicultores eram todos de São Paulo. E em Minas Gerais, o leite. Sim, o leite era produzido lá. Por isso ficou política do café São Paulo com leite. Beleza. Bom, com essa potência econômica que era o café, aconteceu uma superprodução, uma produção exagerada do café, que gerou estoques. E o que acontece quando gera estoques? Gera a desvalorização do seu produto, ou seja, o café passou a ser mais barato. E para resolver esse problema, ocorreu o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté foi uma reunião entre governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para solucionar esse problema do estoque. O que eles fizeram? O governo, com o dinheiro da população, que seria de benefícios públicos, comprou o excesso do café, comprou o café que estava no estoque e queimou para valorizar esse produto. Enfim, isso dá para vocês perceberem que já está numa parte que o café está começando a entrar numa crise para essa superprodução. Beleza, vamos à segunda parte da República Oligárquica. O que gerou, né? O que o dinheiro do café gerou? Ora, gerou a industrialização, meus. Sim, a industrialização, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Só para ilustrar um pouquinho para vocês, vamos pensar no Rio de Janeiro como no calçadão, tá? Pensa no calçadão, fecha os olhos e pensa em Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda. Enfim, eu canto muito mal. Era aquela elegância, a elegância, aquele charme da Belle Époque, do período da Belle Époque. Era o período que o Rio de Janeiro estava querendo, sabe, a arquitetura, a arte, a música, as coisas, poesia, a literatura, enfim, estavam copiando coisas de Paris, do charme de Paris, da elegância de Paris, avenidas estreitas e largas, enfim. Pensem nisso, qualquer coisa. Beleza. O que a industrialização causou? Causou a separação de três classes sociais. Quais são essas três classes sociais? Burguesia industrial, os donos da fábrica, classe média, trabalhadores, enfim. E os operários, sim, os operários que trabalhavam nas fábricas, e diversas coisas. Bom, e vocês vão ver que durante essa matéria, esses três vão estar envolvidos em algumas confusões. Não entre elas, tá? Enfim, internamente dela, por razões próprias. Beleza. Lembrando que a origem da industrialização foi o lucro do café. Ou seja, os cafeicultores ainda tinham uma partezinha nisso. Bom, o que acontece? Acontece a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, para onde que o Brasil exportava? Para os Estados Unidos e para a Europa. Quem estava em guerra, Estados Unidos e Europa. Sim, então acaba essa exportação para os Estados Unidos e para a Europa, gerando mais prejuízo para os cafeicultores. Para piorar esse processo, aconteceu o que? Em 1928, a fundação da Ciesp. Bom, a Ciesp fez o primeiro projeto político da burguesia industrial. O que estava decretado nesse projeto político? Que o cafeicultor seria separado da burguesia industrial, ou seja, o cafeicultor e o burguesia industrial seriam coisas distintas, não teria mais aquela ligação. Cada um faz o seu, beleza? Bom, o que aconteceu com essa industrialização? Transformações, né, ao longo do tempo. Aconteceu a imigração. Quem vinha para cá? Italianos, japoneses, portugueses e espanhóis. O que eles faziam por aqui? Eles vieram para cá fugindo de guerra ou para trabalhar. Os japoneses, até hoje você pode reparar, pela influência do seu estado, da sua cidade, que os japoneses fazem trabalhos de produção de legumes e verduras. Os portugueses e espanhóis trabalham nas padarias, poxa vida, e também em comércios, bem assim como comércios. E os italianos na parte frutífera. Beleza. Após essa imigração, também alguns trabalham nas fábricas, tá? Bom, vamos mudar o cenário.